minhas queridas irmãs, quero agradecê-las por estarem aqui mais uma vez e agradecê-las pela oportunidade de falar-lhes nesta manhã. E eu tenho aqui uma tarefa que me abençoou imensamente, que é falar sobre a leitura da palavra de Deus e como nós podemos extrair graça pela leitura, pelo hábito da leitura das Escrituras. E eu quero então falar com vocês sobre a importância da Bíblia na vida da gente para o crescimento espiritual da gente. Não é? E o tema dessa mensagem então é encontrando graça na leitura da palavra. E eu preciso começar dizendo, talvez trazendo aqui alguns conceitos. Não é? E um conceito importante é de que a leitura das Escrituras é um ato de fé. É um ato de fé que reconhece nas Escrituras, na Bíblia, a fonte de autoridade que vem do próprio Deus para a vida da gente. Quer dizer, para a nossa ética, para aqueles valores que nós possuímos e que de alguma maneira vão pautar a forma como nós nos comportamos, como nós lidamos com as pessoas, não é? Os nossos valores, eles vêm da palavra de Deus. Então, quando a gente lê a Escritura, é como se a gente estivesse ouvindo a própria voz de Deus falando com a gente e dizendo para a gente como é que a gente deve viver. Não é? É como se fosse o próprio Deus falando diretamente com a gente. Quando a gente lê a Bíblia, a gente ouve Deus falando porque, aliás, esse é o testemunho da própria Bíblia sobre a Bíblia. Quer dizer que a Bíblia é palavra inspirada por Deus e que Ele fala com o seu povo, Ele fala com os seres humanos, homens e mulheres, por meio da palavra dele. Por exemplo, algumas passagens bíblicas aqui bem importantes que ajudam a gente a entender essa realidade, né, de que a escritura que nós temos hoje é a palavra de Deus. E, bem, as irmãs vão notar, eu não vou usar slides, né, eu quero, já que estou aqui estimulando a leitura das Escrituras, estimulá-las também a usar, se você tiver o seu aplicativo ou o seu texto impresso, né, a Bíblia para as passagens bíblicas que eu citarei. Como eu citarei várias, você não precisa abrir em todas, mas talvez você queira anotar algumas delas ou todas elas, para que você depois possa consultá-las. Mas, 2 Timóteo, capítulo 3:16... diz assim que a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem e mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. O autor da epístola aos Hebreus, ele também vai dizer algo ainda mais impactante sobre as Escrituras. Ele dirá que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, verso 12. Ainda no livro de Josué, capítulo 1, verso 8, Josué, ele chama o povo da aliança, Deus mesmo fala por meio dele, para que o povo dele medite na lei dele, quer dizer, naquilo que ele já havia entregue ao seu povo. E o texto diz assim: não cesses de falar do livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Deus fala sobre o que é a palavra dele. Em Jeremias, capítulo 23, verso 29, ele diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? O apóstolo Paulo, quando conclui a sua epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele manda que a carta, quer dizer, aquela epístola que ele acabara de escrever, que ela fosse lida para todos os irmãos. Ele diz assim: conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Nós temos um outro exemplo nas Escrituras de como a leitura da palavra de Deus foi tão impactante que trouxe avivamento para o povo dele. Na ocasião em que a cidade de Jerusalém estava sendo reconstruída por Neemias, os muros estavam sendo levantados, o templo tinha sido já reedificado. E o povo então se coloca agora na inauguração daquele momento novo da cidade, diante ali daqueles escribas, aqueles sacerdotes que abrem o livro da lei e leem diante do povo. E o texto diz assim, Neemias capítulo 8, versos 3, depois você pode ler o verso 6 também, diz assim o texto: e leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e
todo o povo tinha os ouvidos atentos para ouvir o livro da lei. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então, por ser assim tão importante nas nossas vidas, nós somos convidados pela própria exortação da Escritura a ter nela, na Escritura, a nossa fonte de meditação, a nossa fonte de deleite e a nossa fonte de conhecimento de Deus. Nós somos exortados a meditar na palavra de Deus e ter prazer nele. Aí você talvez vai dizer assim, tá bom, Tiago, legal, muito jóia, muito bonito, né? A palavra de Deus ensina isso para a gente mesmo, mas como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou conseguir fazer a minha leitura bíblica? Se, aliás, como a gente acabou de ver aqui nos exemplos da Glória Firma, né? Se eu tenho de acordar muito cedo para todos aqueles afazeres que eu tenho de cuidar da casa, tenho de cuidar do marido, tenho de cuidar dos filhos, eu tenho de estudar, eu tenho de sair para trabalhar, eu preciso realizar ali as minhas tarefas, e quando eu percebo, já chegou no fim do dia e eu estou cansada. E eu não tenho tempo para isto. E se eu tento fazer a leitura das Escrituras, ela começa a embaçar e eu fico meio com sono e eu não estou entendendo mais nada e já estou confundindo as coisas. Como que eu vou fazer isso? Note, o apóstolo Paulo, ele chama também seu discípulo Timóteo ao exercício da leitura da palavra. E, mais ainda, ele não só disse que é importante que a Escritura seja lida, mas que ele precisava fazer um esforço diligente para isso. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, ele vai dizer assim, até a minha chegada, aplica-te à leitura. E é possível aqui que essa leitura envolvesse outras fontes de conhecimento, mas seguramente as Escrituras estavam incluídas aqui nesta exortação do apóstolo Paulo a Timóteo. Não é interessante? Paulo está aqui chamando Timóteo a fazer a leitura das Escrituras, mas também dizendo que é necessário um esforço para isto. Não é que ele tenha disciplina, que ele tenha diligência, que ele tenha intencionalidade. E é importante que a gente entenda que, além dessa leitura diligente, que a gente é convidado a realizar aqui das Escrituras, é preciso um pouco mais ainda. Porque é verdade que tem muita gente que lê muito as Escrituras, que até sabe muito da Bíblia, mas que não tem a mensagem das Escrituras no seu coração. No tempo de Jesus, haviam muitos homens que eram assim. Os escribas, por exemplo, eles eram especialistas em Bíblia. Eles eram chamados de gramateus, os gramáticos. E eles podiam citar grandes trechos das Escrituras de memória. Eles, por outro lado, foram chamados de hipócritas pelo Senhor Jesus Cristo, que era gente que fechava o reino dos céus para as pessoas, mesmo com todo aquele conhecimento bíblico. Até o diabo, aliás, conhece as Escrituras e pode citá-la de memória. Ele fez isso no deserto, quando ele tentou Jesus. Então, minhas irmãs, para que a gente tenha uma leitura proveitosa das Escrituras, esta diligência é sim necessária, mas eu quero oferecer para vocês uma reflexão de um ponto só. Esse sermão está fácil. Não precisa lembrar 3 pontos, é um pontinho só. Um ponto só, que vai servir como argumento principal de por que nós devemos nos dedicar à leitura das Escrituras. E para esse ponto eu vou usar um argumento circular. O argumento circular é aquele que você já apresenta a premissa, não é, como resposta da questão. Por exemplo, talvez os que têm mais ou menos a minha idade, que vão lembrar daquela propaganda da televisão, né? Se Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Você lembra disso? Seria um argumento circular, né? Então, o meu argumento circular é o seguinte, que para você ler a Bíblia com proveito, você precisa amar a Bíblia. E para que você ame a Bíblia, você precisa lê-la. Você deve lê-la. E para falar um pouco sobre esse amor, que é o fundamento sobre o qual a gente vai edificar a nossa prática, o nosso hábito da leitura das Escrituras, eu queria fazer apenas aqui alguns destaques a partir do Salmo 119. E pedir para você deixar a sua Bíblia aberta ali para a gente ler alguns versículos do Salmo 119. Eu quero começar com o versículo 97, que diz assim: Quanto amo a tua lei,
é a minha meditação todo dia. E o versículo 103, o salmista vai dizer assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. No verso 127 ele dirá: amo os teus mandamentos, mais do que ouro refinado. No verso 140, ele ainda diz: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. E ele ainda diz no verso 143, os teus mandamentos são o meu prazer. Verso 159, considera o quanto eu amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. E ainda o verso 165, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Vocês notaram? Todas essas expressões que o salmista usa aqui, essas expressões são uma declaração de amor à palavra de Deus. Uma linda declaração de amor à Escritura, à palavra de Deus. Você já fez declarações de amor? Talvez, se você fez, você deseja que ela permaneça guardada e talvez apenas conhecida por aquela pessoa para quem você fez essa declaração. É meio raro a gente fazer declarações de amor publicamente, porque às vezes pode ser meio embaraçoso, não é? Às vezes as palavras não saem exatamente como a gente imaginou, né? E às vezes a gente prefere então guardar ali no coração aqueles sentimentos que nem sempre a gente consegue expressar tão bem em palavras. Mas o salmista não faz isto não é? Ele fala da palavra de Deus da maneira como ele a enxerga. E olha que ele não tinha Bíblia como nós temos hoje em dia, não é? O pouco que ele tinha de acesso ao livro da lei era através dos escribas, dos sacerdotes, daqueles que eram responsáveis por preservar os rolos da lei, talvez dos 5 primeiros livros das Escrituras, um pouquinho de Juízes, um pouquinho de Josué, quem sabe? E não era um livro assim tão bonito como o nosso, não é tão acessível como nós temos ali na nossa livraria, e que a gente pode chegar lá e escolher a Bíblia que a gente quer, com cores que a gente quer, tamanho que a gente quer, com letra grande, com letra pequena. Eram rolos, escritos à mão. Então, para conhecer a palavra de Deus, o salmista, ele primeiro precisava aprender dos levitas, dos profetas, que eram guardiões da revelação. E esse aprendizado foi uma expressão da graça de Deus, toda suficiente para despertar no coração do salmista um amor tão grande por Deus mesmo, de modo que ele passou a estimar esta palavra do Senhor. E neste salmo, Salmo 119, nós temos aqui esta abordagem de um crente para com a Bíblia. É isso que o Salmo 119 ensina para a gente. É a relação que uma pessoa de fé tem com as Escrituras, com a palavra. É a relação de amor que a pessoa de fé tem com as Escrituras. E aqui ele fala do amor que ele tem pela palavra. Nós vimos alguns versos. Ele fala do encanto que ele tem pela palavra de Deus, do louvor que ele tem pela palavra de Deus, dependência e devoção que ele tem para com a palavra de Deus. Ele está atento àquilo que Deus tem a dizer aos homens, e aquilo traz deleite ao seu coração, aquilo aquece a sua alma, aquilo faz bem ao seu espírito. O Salmo 119 é uma grande celebração da revelação de Deus, das manifestações revelatórias de Deus. O salmista é alguém de alma sensível, que tem essa percepção tão aguda da beleza, e então ele usa todos os melhores recursos da poesia hebraica para expressar esse encanto que ele tem no seu coração acerca da palavra. Ele constrói esse salmo, que é o maior salmo das Escrituras, né? E às vezes parece meio difícil de ler, mas ele usa uma técnica para que a memorização do texto seja mais fácil. Ele faz um tipo de acróstico nessa composição, com linhas e estrofes que iniciam cada uma em ordem alfabética. A gente pede isso na tradução em português. E ele estrutura então cada seção do Salmo com 8 versículos. E ele trata então de vários assuntos da vida no Salmo 119. Você vai ver, tem de tudo aqui.
se você parar um pouquinho para ler o Salmo 119, você vai ver que ele lida com os dramas existenciais, lida com a luta contra o pecado, ele lida com os problemas que cercam a comunidade do povo de Deus. Quer dizer, ele lida com o refrega da vida, com os dramas, mas tudo em torno da palavra de Deus. A palavra de Deus é o fundamento de como ele enxerga todas essas circunstâncias da vida, e não só como ele enxerga, mas como ele lida também com todas essas lutas e dificuldades que a vida impõe para a gente. Então você tem aqui um salmista, inspirado por Deus, registrando aqui, com palavras encantadoras, o amor que ele tem pela palavra, pela revelação de Deus, enaltecendo sempre todas essas manifestações revelatórias de Deus. Ele usa várias expressõezinhas aqui, sinônimos, para fazer referência a exatamente isto, a revelação. Por exemplo, ele chama a Bíblia de lei. Lei, testemunhos, preceitos, estatutos, mandamentos, juízos, palavra, caminho, palavras de fidelidade. Quer dizer, são essas palavras que ele vai reconhecer como tendo um poder transformador, capazes de levá-lo para mais perto de Deus e de conceder a ele sabedoria. Palavras que poderão sustentá-lo no dia difícil. Palavras que vão nutri-lo para que ele se equipe para enfrentar a vida. Palavras que vão curá-lo quando ele está abatido, quando ele está ferido, quando está machucado. Palavras que vão fortalecê-lo, que vão iluminar a sua mente, que vão encorajá-lo, também ensiná-lo. Palavras que são capazes de exortá-lo, de corrigi-lo. São essas palavras que ele exalta, a palavra de Deus. E eu gostaria que você notasse um outro elemento importante, que quando ele declara todo esse amor, encanto, louvor pela palavra, o que ele está realmente dizendo para a gente é que ele ama o Deus da palavra. No verso 57 ele dá essa dica para a gente. Veja só o que ele diz ali. O Senhor é a minha porção, e eu disse que guardaria as tuas palavras. Sabe, essa expressão que ele usa aqui, porção, ela aparece em outros lugares das Escrituras também. Por exemplo, aparece no livro de Deuteronômio, falando que Deus é a porção do seu povo. Aparece em alguns dos outros salmos. Aparece também no livro de Provérbios. Em Lamentações, Jeremias, capítulo 3, verso 24, o texto diz que a minha porção é o Senhor, portanto eu esperarei nele. E ela é uma palavra importante, porque para alguém como Davi, que era um soldado, tinha um significado muito grande. Por quê? A porção é uma espécie de espólio, é um tesouro que o soldado recebe depois de uma batalha. É recompensa por ter arriscado a sua vida, arriscado a sua saúde, a sua integridade, por seu povo, ter se distanciado de sua família, para se engajar numa batalha que visava defender ali o seu território, defender a sua fé, defender o seu povo. Então, quando povos eram conquistados, um espólio era reservado aos soldados. Esse espólio era chamado de porção na linguagem militar daqueles dias. Mas também é uma outra expressão, que é usada também em uma outra situação para fazer referência à herança. Quer dizer, é o legado que um pai deixa para o filho. E o legado do pai para o filho é uma coisa muito importante na antiguidade e no povo de Deus particularmente. É reputação. Não é apenas os bens, mas é o nome, é a história daquela família, é a continuidade daquela linha. Os bens, os negócios e tudo mais. Então a herança era uma coisa de grande significado, porque ela tinha a ver com a continuação da história e do nome de quem deixou aquela herança. E aqui, o que o salmista está dizendo para a gente, é que a sua porção na terra, quer dizer, o seu tesouro, o seu quinhão, a sua herança, o seu legado, o seu bem mais precioso, aquilo que ele mais desejava,
aquilo que preenchia tudo na sua vida era o próprio Deus. E é por isso então que ele anseia por ouvir a voz de Deus na palavra. É por isso que ele anseia por ver Deus no drama do tabernáculo. É por isso que ele anseia por louvar a Deus pela própria palavra, pela poesia, pelo cântico. E aqui uma pequena reflexão é: qual é a sua porção na terra, querida irmã? O que é que mais encanta você na sua vida? O que é que mais enche o seu coração? O que te dá mais alegria nas coisas que você faz? O que te dá um senso de pertencimento, de identidade, de valor e de direção nessa vida? Qual é a sua porção na terra? Por que você veio aqui nessa conferência? Porque o que a gente tem aqui no Salmo 119 é o crente, temente a Deus, o poeta que ama ao Senhor, e porque ama ao Senhor, ele ama a palavra do Senhor. E ele declara todo esse amor dizendo que quer ouvir a palavra de Deus, quer guardar a palavra de Deus. O Senhor é minha porção e por isso eu guardarei a palavra do Senhor, ele diz. Ele quer guardá-la, quer tê-la consigo, quer ser guiado por ela, quer ser conduzido por ela, porque ele ama a palavra de Deus, que é o que ele dirá no restante de todo esse salmo. E aqui eu queria tentar trazer isso para nossa prática de leitura das Escrituras. Porque nessa declaração de amor aqui do salmista, nós temos um bom modelo, um modelo que a gente pode seguir. Que é primeiro reconhecer a voz de Deus que chega na palavra. Que chega na palavra por meio da meditação nela. E quando a gente faz isso, a gente expressa, como o salmista fez, amor. Amor a Deus e faz dele a nossa grande porção. Presta atenção. Ninguém ama aquilo que não conhece. Você não ama aquilo que você não conhece. Você não vai amar a Deus se você não conhece a Deus. E você não vai conhecer a Deus se você não ouvir a voz dele mesmo nas Escrituras. É por isso que o seu amor por Deus, ele deve andar par e passo, lado a lado, com o seu amor pela palavra dele. Considera aqui as palavras do salmista como um convite feito a você. Ele ama a lei do Senhor. Isso significa que ele amava as narrativas daqueles 5 primeiros livros da lei. Ele amava os heróis da fé. Ele amava a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Arão, de Josué, de Samuel. Mas ele também amava as genealogias, como nós vimos ontem, na boa palavra do pastor Heber. Ele amava a lei, as cerimônias. Sabe por quê? Porque ele entendia que todas essas coisas, as narrativas, a lei, as cerimônias, as festas, todas elas eram manifestações da revelação de Deus. E que traziam o ser humano, homem e mulher, para mais perto de Deus, ofertando salvação e graça. E trazendo a gente para uma relação real e verdadeira com o Senhor que se revela nas Escrituras. Então, ele não tinha toda a Bíblia como a gente tinha. Mas mesmo com entendimento limitado, todo o drama da revelação de Deus apontava para uma esperança futura, a ideia de que Deus mesmo visitaria o homem na terra. E o salmista meditava nestas coisas, ele as considerava no coração. Isso lhe trazia paz, isso lhe trazia entendimento, e fazia do salmista uma pessoa sábia. E é por isso que nós somos chamados a fazer como ele fazia. A amar a revelação, para buscar nela sabedoria. Aí eu volto lá para a pergunta que eu fiz no começo. Mas como que eu vou fazer isso, Tiago? Como que eu vou conseguir fazer minha leitura bíblica? Entre cuidar da casa, do marido, do filho, sair para trabalhar, fazer compras, estudar, com tantas coisas. Como que eu vou arrumar tempo para ler a Bíblia? Como que eu vou conseguir fazer uma leitura proveitosa? Aí eu respondo com uma outra pergunta. Por que você cuida da casa? Por que você cuida
dos filhos? Por que você cuida do marido? Por que você sai para trabalhar, para fazer compras, para estudar? Por que você faz as coisas que você faz? Por quê? Essas coisas têm valor para você, né? Por isso você dedica tempo a elas. Agora, você lembra daquela passagem em que Jesus disse assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim? Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim? Por que Jesus disse isso? Ele está dizendo que a gente não deve amar pai, mãe, nem filho, nem filha? O que ele está dizendo aqui é que o amor por Ele, por Cristo, é o que nos habilita a amar pai, mãe, filho e filha de verdade. É isso que nos capacita a amar de verdade o próximo. É o nosso amor a Deus em primeiro lugar que informa, que educa e que abençoa o amor com o qual nós amamos as pessoas que estão próximas de nós. Deus é amor e Ele ensina a gente a amar de verdade. Ou você acha que sem Cristo, sem Deus, você é capaz de amar pai, mãe, filho e filha? Você acha? Que você tem em si mesma esse amor verdadeiro? É o amor de Deus, em primeiro lugar, que nos ensina a amar o próximo. Só que você não ama aquilo que você não conhece. Então, se Cristo nos convida a amá-lo, em primeiro lugar, é preciso que a gente conheça Cristo. É preciso que a gente conheça Deus. Você vai conhecer a Deus na palavra dele. Nessa manifestação da revelação de Deus que nós temos nas Escrituras. O amor pela palavra é o que vai dar sentido a tudo que você faz, a toda a sua rotina. Quando você ama a Deus, você vai amar melhor e mais plenamente o seu esposo, os seus filhos, os seus pais. E vai fazer melhor as coisas que você faz no seu lar. Como nós vimos, aliás, nesse exemplo aqui. Vendo graça em todas as coisas. E fazendo todas as coisas para a glória de Deus. Você é chamado então a amar as Escrituras. Porque Deus se dá a conhecer a você por meio delas. Da Bíblia, pela palavra. É assim que Ele se dá a conhecer a nós. E se a leitura das Escrituras começa com amor, então é importante que ela seja uma prioridade na vida da gente. Dedique tempo para isto. Para ler e estudar as Escrituras, para compreender as Escrituras. Porque a gente sempre dedica tempo àquilo que a gente ama, não é mesmo? E sabe de uma coisa? É curioso, porque o tempo é um recurso que ele é completamente perecível. A gente não consegue recuperar, não é, aquilo que a gente perde de tempo. E por isso, ele é precioso. Ele é perecível e é precioso. É até mais precioso do que dinheiro, mais precioso do que qualquer outra coisa. Você não consegue recuperar. Então use bem o seu tempo. Discipline o seu tempo. Como, aliás, o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo. Aplica-te na leitura da palavra. Aí você pode perguntar, mas Tiago, quanto tempo então que eu devo dedicar? Devo fazer a minha leitura de manhã? Devo fazer à noite? A minha resposta para você é, não sei. Você que sabe. Eu lembro que eu conversava com o Rubner um dia desses, né? A gente estava falando sobre a espiritualidade puritana, que a gente ama muito, né? Os puritanos são sempre um exemplo e modelo para a gente de espiritualidade. Mas às vezes a gente lê nos livros, né, de histórias sobre os puritanos, que eles acordavam às 3:30 da manhã para, de joelhos, orar pela família e fazer todas aquelas coisas. E a gente pensa, mas eu fui dormir meia-noite, gente. Eu dormi 1h da manhã. Como que eu vou acordar às 3:30 da manhã para ler a Bíblia? Para o puritano daquele tempo era fácil, né, Rubem? Ele tomava a sopinha dele às 7h da noite, ia dormir, né? Acordar às 3:30 da manhã já estava animado. Por isso que não há um modelo de espiritualidade engessado aqui nas Escrituras. Esse é um discernimento que você mesmo precisa exercer. O que a Escritura chama você a fazer é ter diligência. É organizar o seu tempo e o seu dia de modo que você separe tempo para falar com Deus por meio das Escrituras, para ouvir a voz de Deus nas Escrituras. Sabe por quê? Porque isso vai trazer um efeito real na sua vida.
Sabe qual é o efeito que isso traz para você? É que essa dedicação diligente para ouvir o que Deus tem a dizer a você, por meio da palavra, vai deixar você mais versada, você vai ficar mais craque, mais as sobre a vontade de Deus e sobre o caminho que conduz até a sabedoria. Por exemplo, aqui mesmo no livro dos Salmos, o salmista vai dizer que as Escrituras é que o fazem mais sábio do que os seus inimigos. O apóstolo Paulo também, ele usa essa mesma ideia das Escrituras associadas à sabedoria. Ele vai falar a Timóteo que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio. Sábio para a salvação e pela fé em Cristo Jesus. Então, a leitura das Escrituras, elas te fornecerão um óculos pelos quais você poderá enxergar e interpretar o mundo. Um pouquinho daquilo que a Nathalie estava falando ontem para a gente do livro do Dr. Eber, né? Que nos ensina a amar a Deus no mundo, pelos óculos da palavra de Deus, das Escrituras. Então, se você quer entender o que acontece ao seu redor, é pelas Escrituras que você vai ter a base e o fundamento para avaliar e discernir toda a gama de informações que é despejada em você todos os dias. E não só em você, mas também naquelas pessoas que você ama, que você discipula, nos seus filhos. E há muita informação. Hoje em dia a gente vive na era da informação. Pouca formação, mas muita informação. Tá no celular, você tem aqui no iPad, qualquer coisa. Você tem informação o tempo todo. Você precisa então de um óculos que te ajude a discernir estas coisas, a discernir os tempos, a discernir os eventos e os fatos da vida. E a leitura das Escrituras vai te ajudar a entender isto. Ela vai te ajudar, por exemplo, a entender a ética de Deus e a desenvolver uma mentalidade bíblica para incorporar esses princípios da palavra de Deus na sua vida. E assim, quando você for confrontada com uma visão de mundo onde Deus não existe, onde a palavra de Deus não é valorizada, em que as pessoas da nossa cultura acham natural, por exemplo, uma criança andar com um homem nu em um museu, ou que promovem aquelas filosofias que são bem estranhas à fé cristã, uma cultura que defende o aborto, que defende a pedofilia, o sexo livre, descompromissado, que destrói aquela identidade real e biológica que Deus concedeu ao ser humano. Quando você vir essas coisas todas, você saberá reconhecer que elas pervertem a imagem de Deus no ser humano, porque você vai ter aprendido sobre o que é o ser humano, como imago Dei, como imagem de Deus. Você, porque medita na lei de Deus, vai entender que essas coisas elas contrariam o mandamento santo e bom de Deus para a vida na terra. Você vai entender que essas coisas acontecem por causa da profundeza do pecado no coração do homem. E que, aliás, essas filosofias estranhas, elas não se sustentam. E elas nem poderiam ser levadas a termos, porque se fossem, acabaria a vida na terra, nós viveríamos num caos completo. É a leitura da palavra que te fará sábio, te fará sábia, irmã, diante dos seus inimigos. Porque as sagradas letras, elas podem te tornar sábio. Sabe o que mais? Nesse caminho da sabedoria, a gente aprende que a sabedoria pode ser um pouco angustiante. E ela é um pouco angustiante mesmo. Deixa eu explicar por quê. Porque a sabedoria, ela exige da gente decisões difíceis. Ela exige da gente responsabilidade. Quando você começa a entender a palavra de Deus, não é quando você entende, por exemplo, como vimos ontem, aquela grande narrativa da redenção, e então você começa a notar que a Bíblia não é apenas um livro de regras, que diz, faça isso, não faça aquilo. Você não vai mais fazer aquela leitura moralista das Escrituras. Não é porque, aliás, ela é uma leitura superficial e muito perigosa. Mas é o tipo de leitura que às vezes a gente gosta, né? Porque é mais fácil, né?
Seria interessante se ela fosse só um livro de regras que dissesse para a gente o que fazer, o que não fazer, não é? Por isso que, e essa é uma impressão que eu tenho, que alguns pregadores aqui no Brasil, até fora, fazem tanto sucesso. Eu vejo alguns que arrebanham multidões, porque eles vão e gritam lá do púlpito e dizem exatamente o que você pode e não pode fazer, que roupa vestir, qual o comprimento do seu cabelo, que sapato que você vai usar, qual a cor do seu batom. Essas coisas todas, a gente vê muita gente ensinando desse jeito, dos púlpitos, e as pessoas aplaudem, mas isso não é muito diferente do que os fariseus faziam. Os fariseus, eles apanhavam a palavra de Deus e começavam a aplicar um monte de regrinhas. Até o número de passos que a pessoa podia dar no dia de sábado era contado pelos fariseus. Essas regrinhas todas, elas não resolvem o refrega da vida, não. E nem dão sabedoria para a gente. Você já notou aqui que Deus, Ele resume toda a lei dele, quer dizer, tudo quanto Ele quer que a gente faça em 10 palavras. 10 mandamentos. Que vão lá no âmago, lá no coração da gente. Que ensinam um princípio de vida. E que estimula a gente à sabedoria. E eu digo mais, se você tivesse nas Escrituras apenas regras, você não dava conta de cumprir. É, aliás, a leitura desse grande drama da redenção que ajuda a gente a entender que a gente não dá conta de cumprir regras. Que a lei é santa e boa sim, mas nós somos absolutamente insuficientes para cumprir a vontade de Deus pela lei. Só Cristo é capaz de fazer isto. Ele que é todo sábio e que é todo santo. Ele veio e cumpriu toda a lei de Deus. E nós somos convidados a colocar agora a fé nele. E a leitura das Escrituras vai ajudar a gente a entender isto. De que, porque nós temos fé em Cristo, porque nós amamos a Cristo, nós buscamos viver com sabedoria, com toda a angústia que isso traz, de impor a você a necessidade de tomar decisões difíceis, as decisões éticas do dia a dia, que nem sempre são fáceis. Mas quando você está usando esse óculos, o óculos da Bíblia, você vai entender exatamente qual é a vontade de Deus nessas circunstâncias mais complicadas e complexas com as quais você se defronta. Ainda mais, a leitura da palavra de Deus, ela vai te ajudar a se conhecer melhor. A leitura da palavra de Deus ajuda a gente a perceber aquelas áreas de vulnerabilidade, não é? Os nossos pontos cegos. E a gente tem um bocado, viu? Não é? A palavra de Deus, ela serve também como uma espécie de espelho, né? E nem sempre a gente gosta muito do que vê. É um pouco do que está lá em Tiago, né? A gente acorda de manhã e se olha no espelho assim, sem lavar o rosto, escovar o dente, pentear o cabelo, né? Leva um susto às vezes, né? Rapidamente a gente quer dar aquela ajeitada para que a gente se veja um pouquinho melhor. Só que a Escritura, ela revela essa verdade da gente como a gente é mesmo, né? Sem o dente escovado, o cabelo arrumado, a maquiagem colocada. Ela revela isto. E pode ser que isso incomode um pouco a gente, mas é um incômodo que faz bem, porque ajuda a gente a perceber essas áreas mais frágeis e ajuda a gente a proteger o coração também dessas vulnerabilidades que a gente tem, desses nossos pontos cegos. Você percebe? O salmista diz isso aqui, nesse salmo que a gente leu. Ele tem no Senhor a sua porção, ele guarda a sua palavra no coração. Ele vai dizer aqui num outro momento aqui desse salmo, eu guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Olha como guardar a palavra ajuda a gente na luta contra o pecado, no autoconhecimento. Aliás, não é isso que diz o livro de Provérbios, capítulo 4? Quando a gente vive com sabedoria, ela é um diadema na testa da gente, né? Imagina, você andar com uma tiara de diadema, chama atenção, todo mundo vai olhar. É mais ou menos isso que a sabedoria faz. E essa sabedoria, ela é dada por Deus, pela Escritura. Até porque a gente ainda está do lado fora do Éden, né?
o nosso lado da terra produz cardos e abrolhos, né? E a gente ainda vive com a realidade das contradições do coração, a gente ainda tem aqueles pecados de estimação, mas quando a gente ama a palavra de Deus, quando a gente guarda a palavra de Deus no coração, nós temos uma poderosa defesa contra essas inclinações nossas, contra os nossos pecados. Somos protegidos e guardados pela palavra. Ela, de alguma maneira, se torna uma espécie de delegado da alma. Não é? Como os puritanos diziam, a consciência nossa fica robusta, ela fica forte, quando ela é alimentada pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Mas a leitura da palavra de Deus ainda mais, nesse caminho de sabedoria, ela tem o poder de te fazer sossegar um pouco. Ela tem o poder de fazer isso, de ajudar você a sossegar o coração. Quando você está agitada, está inquieta, está lidando aí com as ansiedades da vida. Porque você sabe que é ansiedade, né? Ansiedade é quando você coloca o foco em uma coisa que provavelmente te incomoda ou que traz alguma perturbação tão grande, e o seu foco fica só naquilo, que tudo mais fica desfocado. Já viu numa fotografia, quando uma pessoa está muito próxima e você foca nela, parece que o fundo fica desfocado e tudo mais? Tem muito mais coisa atrás daquela pessoa, mas ela ficou gigante na foto e tudo mais ficou desfocado, né? A ansiedade é mais ou menos assim. O nosso foco ele é todo voltado para aquela circunstância, seja ela qual for, e tudo mais perde o seu sentido, perde o seu valor. A gente perde perspectiva quando a gente fica ansioso. E quando a gente lida então com os dramas da vida, parece que isso pode levar a gente à ansiedade. Mas as Escrituras, elas ajudarão a gente a enxergar a vida em perspectiva. A gente ouviu ontem, as Escrituras contam essas histórias que a gente ama, com as quais muitas vezes a gente até se identifica. E sabe o que isso faz? Isso ajuda a gente a entender a nossa própria história no grande drama da redenção. E a gente percebe então que tudo o que Deus tem no nosso passado e também no nosso futuro é muito maior do que aquela circunstância tão difícil que causa ansiedade na gente. E não é que isso faça com que os problemas desapareçam de repente, mas colocam os problemas na perspectiva correta. De modo que eles já não parecem assim tão grandes, tão gigantes, tão monstruosos, que são capazes de devorar a gente. Eles ficam pequenos. Coloca o seu problema na perspectiva da eternidade, das grandes promessas que você encontra nas Escrituras sobre a vida vindoura. Se você coloca os seus olhos nos céus, aliás, o apóstolo Paulo chama a gente a fazer isso, a pensar nas coisas lá do céu, em Colossenses capítulo 3. Quando você faz isto, não é que você vai viver nas nuvens, não é? E não vai mais lidar com a realidade da vida, mas você simplesmente será capaz de enxergar todas as circunstâncias, das mais difíceis, seja sofrimento por uma grande enfermidade, sua ou de outras pessoas que você ama, problemas financeiros, perder o emprego, você ou seu esposo, dificuldades e conflitos, pessoas na igreja, gente que a gente chama que está de mal com a gente, aquelas coisas todas que trazem perturbação para o coração, que deixa a gente para baixo, um filho nosso que está enfrentando problemas, essas coisas, não é que elas percam ali a sua importância, elas são importantes, a gente precisa dedicar tempo para elas e atenção, mas elas ganham perspectiva também, quando você as enxerga pela lente das promessas das Escrituras. É a leitura da palavra de Deus que vai trazer essas promessas todas diante de você, que vai te trazer um senso da providência de Deus e que vai te ajudar a entender que até mesmo essas circunstâncias difíceis, que até o sofrimento que você enfrenta, essas coisas fazem parte de um plano maior de Deus na sua redenção. Elas cooperam para o seu bem, para o seu crescimento. É por isso que Tiago vai dizer para a gente, tende por motivo de grande alegria o passar por muitas provações. Não é que a gente fica alegre com a provação em si, mas com aquilo que ela produz em nós, perseverança. Ela fortalece a fé. E quando você está com seus olhos voltados para a revelação de Deus, para aquilo que Ele tem de dizer, essas coisas todas começam a ganhar mais sentido. E você consegue enfrentar esses dramas todos por essa perspectiva
da providência, das promessas, da eternidade. Sabe o que mais que a leitura da palavra de Deus faz? Ela te dá um vocabulário de oração. A gente tem aqui o livro dos Salmos, não é que o livro dos Salmos é basicamente um livro de cânticos e orações. E você pode meditar nos Salmos, tornando as palavras inspiradas, sagradas, como parte daquilo que você diz a Deus, incorporando esse vocabulário à sua própria oração, à sua própria caminhada de fé, à sua espiritualidade. Você já reparou na linguagem de oração das Escrituras? É uma linguagem sublime, bonita e, mais importante, precisa. Quantas vezes as nossas orações são um pouco vagas? Você já reparou? Às vezes a nossa oração é vaga. Às vezes a gente usa o nome do Pai ou do Senhor com vírgula, não é? Uma oração repete o nome do Pai umas 18 vezes em menos de 30 segundos. Ó Pai, obrigado, ó Pai, porque ó Pai, não é? Deus é bom, Ele tem paciência com a gente quando a gente faz essas coisas. Mas é engraçado porque a gente não fala assim com as pessoas, né? Imagina se eu falasse assim com a Elaine: Elaine, por favor, Elaine, será que Elaine, você pode, Elaine, levar, Elaine, esse negócio Elaine para mim? Mas a gente fala assim com Deus. Agora, a linguagem das Escrituras, ela provê um vocabulário que ajuda a gente a entender melhor os atributos santos e belos de Deus e a nos dirigirmos a Ele mais adequadamente, não é? E a sermos até mais precisos na maneira como a gente articula aquelas coisas belas e sagradas sobre Deus. Isso alimenta o coração da gente e isso ensina as pessoas também ao nosso redor. É a leitura das Escrituras que vai oferecer para a gente um vocabulário que ajuda a gente a ter mais precisão e a expressar esse encanto de forma mais adequada na palavra de Deus. Então, minha irmã, para terminar, a melhor maneira de você encontrar graça na leitura da palavra de Deus é primeiro fazendo de Deus a sua porção na terra, o seu quinhão, a sua herança. E aí você vai querer ouvir a voz dele. Você vai amá-lo e vai querer saber o que ele tem para te dizer. E Deus disse tanta coisa. Às vezes a gente fica aí querendo algum tipo de revelação nova, mas está aqui, gente. Está aqui aquilo que Deus diz para a gente. Aqui você tem uma fonte inesgotável de sabedoria, pela qual a sua vida é abençoada e edificada, pela qual a sua mente é conformada à mente do próprio Senhor Jesus Cristo, e que te faz toda sábia, que faz de você uma mulher da palavra. Então que Ele te abençoe, que Ele te ajude pela palavra a se conformar mais à imagem do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos pela palavra e te agradecemos que por meio dela nós temos este reservatório de sabedoria e podemos aprender mais do Senhor e fazer mais e melhor a vontade do Senhor. Assim eu peço que tu uses a palavra para nos edificar na verdade e nos ajudar a fazer aquilo que é a vontade do Senhor em todas as coisas, em todas as áreas das nossas vidas. Desperta em nós o amor pela palavra, para que encontremos graça nela. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.